Olá, me chamo Victoria Arlina Pereira Barbosa dos Santos, sou estudante de Letras Português e Respectiva Literatura na Universidade de Brasília e hoje venho apresentar o meu trabalho de iniciação científica, Levantamento dos usos do pronome recíproco I pen em Canela, cujo fui orientada pela professora Flávia de Castro Alves. Os principais objetivos da pesquisa são descrever o uso do pronome recíproco I pen da língua canela, sob uma investigação em um viés semântico e morfossintático. O principal fornecedor de dados foi o dicionário Canela. O pronome I pen tem sua reciprocidade expressa pela forma invariável I pen, entre si, um a o, outro a. O recíproco é controlado pelo sujeito, pode ocorrer no sintagma que funciona como objeto direto, argumento direto, ou como complemento de posposição, benefactivo, destinatário ou locativo. Como dito anteriormente, utilizamos o dicionário Canela como principal fornecedor de dados. Através do dicionário, nós colhemos todos os dados que possuíam o I pen em sua construção. Ao todo, foram 43 ocorrências. Após isso, utilizamos o software Flex para glosar e analisar esses dados. Fizemos pesquisa bibliográfica em estudos realizados previamente. Utilizamos a metodologia usual da linguística descritiva, que é pautada em generalizações ao nível de fatos, que prioriza generalizações concretas como o passo primordial e imprescindível da linguística descritiva. Esses dados que foram usados podem ser usados em outras pesquisas ou para benefício dos povos falantes da língua. As etapas da pesquisa. A primeira etapa da pesquisa foi levantar os dados que possuem a empenho em sua construção. Para isso, utilizamos o dicionário Canela. Após, separamos esses dados em uma planilha no Google Planilhas, para que a visualização ficasse mais fácil e os dados mais organizados. Após isso, utilizamos o software Flex para analisar e glosar esses dados. Assim, transferimos todos os dados da planilha para o Flex, que fez a análise morfológica e glosa dos dados automaticamente. Aqui, uma imagem de como é essa planilha. No caso, nós temos a entrada, que possui os dados, a descrição, que é o que significa esses dados, e os exemplos, onde temos exemplos na língua e traduzidos em português. Nessa outra imagem, nós temos uma foto do software Flex, em que nós podemos ver os dados colocados aqui, glosados e analisados pelo. Por fim, nós fizemos a análise do pronome IP. Transferimos os dados já glosados para um documento no Google Docs para facilitar a visualização desses dados. Fizemos a divisão e agrupamento do I pen dentro do sintagma vermal, funcionando como o argumento P do verbo transitivo. I pen como modificador no sintagma nominal. I pen como complemento de diferentes preposições. O ma, dativo. O to, instrumental. O cam, locativo, e etc. E assim, discutimos sobre a semântica prototípica ou não estão os resultados encontrados. Nesse primeiro dado, o I pen funcionando como argumento P na oração e dando essa noção de reciprocidade à frase, à oração. Eles chegaram a um entendimento com Capi, literalmente, eles e Capi se ouviram. Nesse segundo dado, o I pen também com essa noção de recíproco, fazer as pazes um com o outro, literalmente, colocar sua cabaça de água para outro beber novamente. Ou seja, nesses dados há essa leitura semântica de reciprocidade. O que também ocorre nesse terceiro dado, o I pen com o man dativo, Capi e Coty estão discutindo o ato. Aqui, novamente, o I pen mais a posposição can, locativa. Estamos com raiva uns com os outros. Aqui, o I pen mais o nan, uma posposição locativa. Os dois são iguais. Aqui, nós temos os resultados de recíprocos não prototípicos, ou seja, onde não há essa leitura de reciprocidade nos dados. O I pen mais o verbo, e na tradução, isso foi o que eles planejaram para hoje. Nesse outro dado, o I pen mais o man, o dativo, eu vou colocar os papéis lado a lado. O I pen, todos são diferentes dos outros. Ou seja, essa noção de reciprocidade não está bem expressa nesses dados mencionados. Por fim, nós temos o I pen com nomes, o que não é algo habitual. Aqui, o I pen com Dick J, significa companheiro. Eu perdi minha esposa, minha companheira de casamento.
No segundo dado, I pen, de J novamente. I pen, companheiro. As flechas são diferentes umas das outras. Através da pesquisa, podemos obter uma análise aprofundada do pronome I pen, que nos permite verificar hipóteses. O pronome I pen ocorre em formas não prototípicas, ou seja, que fogem de sua função de recíproco. Porém, há a prevalência de formas prototípicas, onde o pronome atua como um recíproco. Os resultados foram bastante interessantes e precisam ser melhor analisados. As formas não prototípicas ocorrem de formas diversas, ou seja, não há um padrão entre elas. Por fim, gostaria de agradecer a oportunidade de vir aqui apresentar o meu trabalho e também agradecer à professora Flávia de Castro Alves pelo trabalho prestado como minha orientadora na pesquisa. Muito obrigada.